Olá, que tal? Tudo bem? Bem-vindos uma vez mais ao nosso programa Falamos Português. Neste programa nos iremos a casa de Antonio para descubrir aromas y sabores de Portugal. Descubriendo a la vez y como siempre un poco más el funcionamento de la lengua portuguesa. Comecemos então, não acham? Os portugueses gostam de conviver à volta de uma mesa colorida e aromática, onde a conversa aparece naturalmente enquanto se saboreia e se petisca. Podem ser os sabores do mar, os sabores do campo, os sabores da terra, dependendo do local onde se estiver. Também a tradição tem uma palavra a dizer. A diversidade é grande porque os petiscos necessitam de toda a espécie de temperos, ervas aromáticas, especiarias. E para os complementar, tornam-se imprescindíveis o pão, o queijo e o vinho. Cada região tem os seus aromas e os seus sabores concretos e tudo tem importância. Das terras mais altas surgem os queijos, as carnes, os enchidos fumados e alguns vinhos. Das terras planas vêm o pão, o vinho, os frutos, os legumes, as saladas. Do mar aparecem as amêijoas, as sapateiras, as ostras, o camarão. O António quis mostrar um pouco desta diversidade aos seus amigos, por isso convidou-os a provar alguns petiscos. Que cheirinho é este que anda no mar? Tenho tantas coisas boas. É só para vocês verem e provarem, claro. São alguns petiscos bem portugueses. Realmente os meus pais tinham razão. Nada como estar em Portugal para descobrir outros sabores. E cheiros. Eu não vou resistir. António, posso comer alguma coisa? Claro, João, afinal foi por isso que vos convidei para comer. Ai, estes queijos, que perdição, eu adoro queijo. Olha, qual deles é de leite de cabra? Que eu adoro queijo de cabra. Este é de cabra. Este é de Nisa, que é uma mistura de ovelha e cabra. E aquele é da ilha, que é de vaca. Da ilha? Mas qual ilha? Não digas que é das berlengas. Que disparate! As berlinhas só têm gaivotas e que eu saiba, as gaivotas não dão leite. Oh, Ana, não ligues, o João estava a brincar. É, mas o queijo da ilha é dos Açores, não é? Certo, é da ilha de São Jorge. Sabes, é um sabor muito forte do queijo, é quase picante, mas é muito bom. Como vocês podem ver, tem aqui queijos de vários géneros para todos os gostos e feitios. Vocês têm aqui estes queijos são de meia cura, tens aqui queijinhos frescos, pode-se comer com sal e pimenta, por exemplo. Tem queijos de todas as regiões do país. São muito diferentes uns dos outros. Por exemplo, o queijo da Serra é completamente diferente do queijo de Azeitão, apesar de serem os dois de leite e ovelha. Porquê? João, porque sim, é por causa do tipo de alimento, dos pastos com maior altitude, por exemplo. Olha, não sei, sei que tem vários fatores envolvidos. Curioso. Não imaginava que houvesse diferenças entre ovelhas. Para mim, uma ovelha é uma ovelha, em qualquer parte do mundo. Olha, esse é de Azeitão, é da Serra da Rábida. Fica aqui perto, fica entre Lisboa e Setúbal. E este chouriço? Oh, João, qual chouriço? Então, mas tu julgas que é tudo igual? Isso não é um chouriço, é um paio. Olha, alentejano é bem bom. Chouriço é aquele. Olha, por acaso o assado é ótimo. E este queijo? É delicioso. Ai, tão bom. Não tenho palavras. De facto, isto é delicioso. Não preciso de pão. António,
que é isto? Parecem azeitonas. E são azeitonas, assim picadinhas, à minha moda. São um temperozinho que eu costumo fazer, que eu adoro. Também costumo usá-los num molho para peixe cozido, por exemplo. São boas. Nunca tinha comido temperadas assim. É natural, então fui eu que as fiz. Ninguém faz destas azeitonas como eu. Olha, tem salsa, alhos bem picadinhos, tem azeite, sal, pimenta, vinagre. Olha, experimenta e põe um bocadinho de pão. E o vinho? O vinho. É verdade, João, obrigado por me teres lembrado do vinho. Isto sem vinho não tem graça nenhuma. Desculpem, com licença, tomei a liberdade de comprar um vinhinho muito bom que vai bem com este petisco. Vai muito bem com este petisco. É um vinho do Ribatejo. Ora bem. Vamos lá ver. Ai, vocês desculpem, mas isto é demasiado para mim. Tenham dó desta pequena ignorante. É Açores, Serra da Estrela, Ribatejo. Estou a ficar desorientada, preciso de um mapa. Não sei para que lado é que me é de virar. Vá lá, Ana, tem calma. Eu agora aconselho-te seriamente, com muita calma, a saborear. Calma. Vê-se mesmo que não conheces a Ana. Calma é coisa que ela não tem. Pronto, lá está ele. Pois não. Vais ver, só descansa quando pegar no mapa. Calma, calma, minha gente. O mapa é coisa que não falta. Aqui tenho eu o mapa. O mais importante de tudo isso é procurar saber onde e quando é que há feiras de gastronomia e tasquinhas em Portugal. Eu no ano passado lembro-me que fui a uma feira gastronómica de Santarém e digo-vos, comi tanto e bebi tanto, mas digo-vos, feiras gastronómicas é o que não falta em Portugal inteiro. Continuemos. Bom apetite. Cuidado, temos que ir a uma. Ana y João, en esta situación, son invitados por Antonio a ir a su casa y degustar diferentes petiscos regionales, quesos, embutidos, pan y vino. Ahí los dos amigos manifiestan su sorpresa y admiración, utilizando ciertas expresiones específicas para eso. Además, recurren muchas veces a estructuras como el infinitivo personal, una forma verbal muy propia del portugués que no se utiliza en castellano y veremos aquí. Como decíamos, Ana y João demuestran una gran admiración ante tanta variedad de aromas, sabores y productos típicos regionales portugueses. Cheirinho é este que anda no mar. Ai, António, tantas coisas boas. Estes queijos, que perdição, eu adoro queijo. Olha, qual deles é de leite de cabra? Que eu adoro queijo de cabra. É delicioso. Ai, tão bom. Eu no ano passado lembro-me que fui a uma feira gastronómica de Santarém e digo-vos, comi tanto e bebi tanto, mas digo-vos, feiras gastronómicas é o que não falta em Portugal inteiro. Expresarse con entusiasmo, demostrando sorpresa y admiración, se hace en portugués de la misma forma que en castellano. Es decir, acentuando alguna palabra de la frase o dándole una entonación ascendente a la misma. Comí tanto, bebí tanto. En este ejemplo vemos cómo los verbos van acompañados del adverbio de intensidad tanto, al que da una entonación exclamativa que demuestra la sorpresa o la admiración. Comí tanto, bebí tanto, exactamente como lo haríamos en castellano. Pero este tipo de estructura, para expresar la sorpresa o la admiración, también pueden ser realizadas recurriéndose a un nombre antecedido de un vocablo que exprese intensidad o cantidad, y dicho con una entonación ascendente. En la primera frase se puede ver como el indefinido tanto acompaña el nombre y concuerda en género y en número con el nombre que acompaña. Es decir,
femenino y plural, tantas, porque antecede coisas boas. En el segundo caso, tenemos un adverbio de intensidad y este ya no tiene que hacer la concordancia, aunque acompañe un adjetivo masculino singular, tão bom. Otra estructura que se utiliza mucho en portugués, tal como en castellano, es aquella en la que iniciamos una frase con el vocablo que, intensificando el contenido siguiente. Que cheirinho, que perdição, que coisas tão boas há aqui. Este tipo de frase sirve para expresar la admiración o sorpresa de manera sencilla y puede hacerse tanto acompañando solo un nombre, como en los primeros ejemplos. Que cheirinho, que perdição, como con frases enteras. Que coisas tão boas há aqui. Antonio invita a sus amigos para darles a conocer un poco más los sabores regionales de Portugal. Cuando les explica las razones de su invitación, utiliza una estructura muy portuguesa que recurre al infinitivo flexionado o infinitivo personal, como queráis. É só para vocês verem e provarem, claro. São alguns petiscos bem portugueses. Claro, João, afinal foi por isso que vos convidei, para comer. Cuando en portugués queremos expresar la finalidad, el objetivo de una acción, solemos utilizar la preposición para, seguida de la forma flexionada o forma personal del infinitivo. La lengua portuguesa es de las pocas en el que una forma infinitiva, ver, provar, comer, puede ser flexionada. Es decir, que podemos atribuir un sujeto a una forma del infinitivo de cualquier verbo en función, obviamente, de la estructura de la frase que utilicemos. Eu provar, tu provares, ele, ela, você provar, nós provarmos, eles provarem. En los ejemplos que vimos con Antonio, las frases expresan finalidad y recurren a la preposición para. Cuando utilizamos, como en estos casos, la preposición para, deberemos recurrir para expresar la finalidad a otro verbo en el infinitivo. En el caso del portugués, sabiendo que en el sujeto de la acción que se pretende, utilizaremos el infinitivo flexionado en la persona pretendida. Antonio prepara la mesa para os amigos comerem. En castellano, utilizaríamos el presente del subjuntivo en este caso, para que los amigos coman, aunque eso se puede hacer también en portugués. É só para que vocês vejam e provem, claro. Foi para que vocês comessem tudo isto que vos convidei. Si recurrimos al uso de que, tendremos que utilizar el subjuntivo en concordancia con el verbo de la frase anterior. En é para que vocês vejam, el verbo ser está en el presente, é, y pide que vocês vejam y provem estén en el presente del subjuntivo. Si decimos foi para que vocês comessem, el verbo ser está en el pasado y nos exige el uso del imperfecto del subjuntivo. Esta estructura con el uso de que, expresando la finalidad, es más formal, pero se suele preferir la omisión del que y utilizar el infinitivo personal. É só para que vocês vejam e provem, claro. É só para vocês verem e comerem, claro. Foi para que vocês comessem tudo isto que vos convidei. Foi para vocês comerem tudo isto que vos convidei. Tenemos aquí otros tipos de estructuras en el que se suele utilizar el infinitivo personal. Estructuras diferentes a la de finalidad que vimos anteriormente. En el primer caso se utiliza a pesar de, que expresa concesión. O da Serra da Estrela não tinha nada a ver com o de azeitão, apesar de serem os dois de leite de ovelha. En este caso, tanto si tenemos el verbo de la primera frase en el presente, como si lo tenemos en el pasado, utilizando a pesar de, el infinitivo personal mantendrá siempre su forma única.
O da Serra da Estrela não tem nada a ver com o de azeitão, embora sejam os dois de leite de ovelha. O da Serra da Estrela não tinha nada a ver com o de azeitão, embora fossem os dois de leite de ovelha. Esta mesma ideia poderia ser transmitida utilizando-se embora, en vez de apesar de. En este caso, ya tendríamos que usar el subjuntivo en concordancia con el verbo de la frase anterior. Pero el infinitivo personal también puede tener una forma en el pasado, utilizándose el verbo ter en el infinitivo personal y el participio pasado del verbo pretendido. Obrigado por me teres lembrado. Cuando João dice obrigado por me teres lembrado, recurre a algo que ya pasó, utilizando el infinitivo personal para exprimir la causa. Esa misma idea causal podría ser estructurada con otras partículas introductorias como porque, visto que, uma vez que. En estos casos ya no hace falta ni el infinitivo personal ni el subjuntivo y utilizamos el pretérito perfecto. Obrigado porque me lembraste. Obrigado, visto que me lembraste. Obrigado, uma vez que me lembraste. El infinitivo personal en portugués tiene muchísimos más usos y es algo muy presente en la lengua cotidiana. Queda mucho por decir sobre el asunto, pero con esto pretendíamos dejaros una idea general sobre esa particularidad de la lengua portuguesa. Os invito ahora a conocer un poco más detalladamente los sabores y aromas del país vecino. Petiscar é uma palavra curiosa em português. Pode ser interpretada de duas formas distintas. Uma que significa comer pouco, outra refere-se a alimentos saborosos, bem temperados, que podem ser comidos, cada um deles, em pequenas quantidades, mas em grande variedade e, de preferência, acompanhados de um bom vinho. E se cada região já é tão diferente, a combinação de todos esses sabores dentro de todas as regiões do país revela tradições extraordinárias e riqueza cultural. Diversidade entre litoral e interior e pelas características orográficas entre o norte, o centro, o sul e as ilhas, Portugal apresenta uma enorme variação quanto a sabores, aromas e forma de confecção daquilo que só aparentemente poderão ser produtos iguais. Vejamos as regiões produtoras de cereais, como por exemplo o trigo no Baixo Alentejo ou o Minho, Norte Transmontano e Beiras, que apresentam vários tipos de pão. Pão alentejano, pão de Mafra, pão de milho, pão de centeio. As regiões produtoras de carne de porco especializaram-se na fabricação de enchidos e de carnes fumadas que diferem do norte para o centro e para o sul. As alheiras Mirandela, os diversos tipos de linguiças e chouriços, os paios, salpicões e presuntos das Beiras e Alentejo rivalizam com os petiscos de peixe e marisco do litoral. As regiões do litoral, influenciadas pela presença do mar, têm desenvolvido processos de cozinhar peixes, mariscos, bivalves e muitos petiscos marinhos.
As regiões de pastagem com produção de leite, sejam de serra ou de planície, produzem naturalmente queijos, cada uma com características próprias que vão do tipo de pasto ao processo de fabrico e às formas de maturação. Existem atualmente 14 zonas geográficas de produção, conhecidas como denominação de origem protegida, que abrangem quase todo o país e correspondem maioritariamente a queijos de ovelha e cabra no continente e de vaca nas ilhas dos Açores. Esta denominação de origem protegida obriga a uma produção controlada de acordo com regras precisas que passam pelas condições de produção do leite, higiene de ordenha, até à conservação do leite e fabrico do queijo. É incontornável a fama do queijo da Serra, produzido nos distritos de Viseu e Guarda, em volta da Serra da Estrela. É feito a partir do leite de ovelha, sobretudo nos meses de novembro a março, consoante a sua maturação, pode ser mais amanteigado ou mais denso ou curado. Tem um aroma e um paladar inconfundíveis e é um dos mais internacionais queijos portugueses. Igualmente muito conhecido e semelhante no processo de fabrico, mas diferente em sabor, o queijo de azeitão é produzido apenas nos concelhos de Azeitão, Setúbal, Sesimbra e Palmela. Caracteriza-se por ter um paladar silvestre de uma serra virada para o mar. Com sabores bastante diferentes, os queijos produzidos na Beira Baixa e no Alentejo, normalmente de ovelha, têm em muitos casos mistura com leite de cabra e caracterizam-se por paladares bastante intensos e processos de maturação bastante longos. Os pequenos queijos de Évora têm uma consistência dura e uma cor amarelada e um sabor ligeiramente picante e acidulado. Os queijos alentejanos de Nisa e de Serpa possuem, cada um, características bastante distintas e muito apreciadas. O queijo de São Jorge é um queijo de vaca com um paladar forte e ligeiramente picante, produzido na ilha de São Jorge, nos Açores. Poder-se-ia dizer que é o maior queijo português porque se apresenta em grande formato, podendo pesar até mais de 10 kg. Portugal tem várias zonas de origem controlada e os vinhos de mesa, todos, refletem um caráter individualizado do solo. As regiões vinícolas estão demarcadas e mostram como têm personalidade própria. Os vinhos do Dão, do Douro, da Bairrada, do Alentejo ou do Algarve, entre outros. Para além dos vinhos verdes do Minho, naturalmente gaseificados, excelentes para acompanhar marisco e peixe, há regiões demarcadas muito conhecidas. É o caso dos vinhos do Douro muito frutados e de cores fortes. Os tintos acompanham geralmente carnes e queijos de sabor intenso. Os do Dão, a norte da Serra da Estrela, são aveludados e excelentes vinhos de mesa. Os tintos combinam com carnes picantes e os queijos. Os brancos, mais suaves e aromáticos, também acompanham bem os queijos característicos da região.
do Alentejo são a companhia ideal para todas as especialidades alentejanas. De igual modo, no Ribatejo e Val do Tejo, na Extremadura até Setúbal e no Algarve, são produzidos vinhos de ótima qualidade que são os complementos perfeitos para todos os seus produtos regionais. O vinho do Porto é um vinho natural, produzido unicamente a partir de uvas da região demarcada do Douro. O caráter único do vinho do Porto deve-se ao clima particular da região, às castas utilizadas e ao modo como é feita a fermentação, respeitando normas de produção e de envelhecimento rigorosas. Existem atualmente 3 tipos de vinho do Porto: branco, rubi e tony. As características do aroma, corpo e sabor do vinho do Porto são inconfundíveis. É um vinho de fama internacional, envelhecido e exportado a partir da cidade do Porto, de que herdou o nome. O vinho da Madeira é um vinho licoroso produzido na Ilha da Madeira há mais de 300 anos. A produção deste vinho é feita a partir de determinadas castas especiais, como a tinta negra mole, e a sua fabricação é também muito especial. Possui um aroma e um paladar original, além de várias tonalidades. É um vinho de reputação mundial. Os vinhos do Porto e da Madeira são vinhos para momentos de festa e de convívio, sendo servidos como aperitivos ou digestivos. Para concluir este programa, y antes de que os vayáis a comer algún petisco por ahí, porque apetece, ¿verdad?, os dejaré una expresión bien portuguesa que se suele usar cuando algo está muy bueno. É de comer y surar por máis. No hace falta traducirlo, ¿verdad? Recordad que podéis seguirnos desde la web de Canal Extremadura, www.canalextremadura.es. Obrigado, amigos, e até o próximo programa.